Olá, eu me chamo Matheus e a gente é da turma 203 e a gente vai apresentar o podcast Dom JCast. O podcast é sobre o universo e o nosso convidado é o professor Eduardo. Vamos se apresentar. Oi, meu nome é Miguel, sou da mesma turma que o meu colega Matheus e eu vou ajudar nessa apresentação. Pode se apresentar. Pode ser. Bom, eu sou o professor Eduardo, sou professor de Química, estou aqui participando a primeira vez desse podcast e que venham as perguntas. Professor, quais matérias o professor dá aula aqui na escola e ou em outras escolas? Bom, eu estou lecionando esse ano somente aqui no Dom Joaquim e somente Química. Eu já dei aula de projetos de pesquisa, já dei aula de matemática, outras vezes de física, mas estou focado só na minha formação mesmo, que é a formação de Química. Por que o professor escolheu Química para ser a matéria? Bom, quando eu estava no terceiro ano, né, é uma coisa que vocês vão chegar, eu não sabia muito o que eu ia fazer, mas eu sabia que tinha que ter cálculo, porque eu era bom de conta, tinha facilidade, então escolhi alguma coisa com cálculo. A minha primeira opção seria matemática. Só que daí eu fiquei pensando, não, matemática eu vou ter que ser professor, né, então não quero. Daí depois eu pensei em física, só que física também não tinha muito atrativo para mim, daí eu fui para química. Porque química do laboratório, né, tu poderia ir para a parte de pesquisa, indústria, se desse tudo errado, fazer anfetamina, né, e acabei, no final das contas, mesmo sem querer, virando professor. O senhor gosta de ser professor? Sim, eu gosto. Eu escolhi ser professor, eu podia estar fazendo outras coisas, mas resolvi querer ser professor. Não sei porquê, mas é isso. Se não fosse química, professor, aonde o professor iria? Se não fosse química, bom, eu trabalhei um bom tempo em indústria, né? Indústria cerâmica. Não tinha, assim, um foco muito grande em química, mas deu bastante embasamento, assim, para a parte de gestão e tudo mais, de trabalhar com equipes. Eu acho que eu ficaria nessa área, né? Na parte mais industrial, assim. A gente vai fazer umas perguntas sobre universo relacionado à química, basicamente. Sim. Como o professor acha que foi a criação do universo? Bom, obviamente, Deus falou que faça-se a luz e Sim. a O luz se professor é fez. religioso? Não, nem um pouco. Falando sério, gente, a nossa teoria mais aceita, né, que é a do Big Bang, ela tem evidências científicas aí que levam a acreditar que a gente tenha mais essa possibilidade de criação, né? Então é aquela história que a maioria do pessoal já sabe. Toda a matéria estava concentrada num único ponto, que é chamado de singularidade. Esse ponto teria uma densidade infinita. E por algum motivo, isso começou a se expandir, começou a formar subpartículas, que começou a se aglomerar, formando os primeiros átomos e assim por diante. Isso tudo foi numa fração de segundos, assim. Então a gente tem um universo vasto, imenso, quase infinito, e tudo isso estava num pequeno ponto. É bem estranho de se pensar, né? Mas é o que a gente tem ali mais aceito hoje. Como a química está presente no estudo do universo? Engraçado, né? Porque a gente tem na tabela periódica 118 elementos químicos, do hidrogênio até o oganéssio, que é o último que foi descoberto. Só que para quem estuda química na parte de astroquímica, só tem 3 elementos químicos, que é o hidrogênio, o elemento mais leve, mais abundante na Terra, cerca de 75% de todo elemento é hidrogênio. O hélio, que é mais ou menos uns 24%, e um pequeno restinho, assim, quase nada, que são chamados de metais. Tudo que não é nem hidrogênio nem hélio, para os astroquímicos é metal. Então a gente pode ver o índice de uma estrela de metalicidade, quanto que uma estrela tem de metal fora do hidrogênio e do hélio. É isso que importa na química. Quais elementos químicos são encontrados em maior quantidade no universo? Então, a maior quantidade mesmo é o hidrogênio. O hidrogênio na forma de plasma, né, que é o quarto estado da matéria e mais abundante. O hidrogênio, por ser o elemento mais leve, é composto só de um átomo, de um próton e um elétron, ele é o mais fácil de ser formado, né? Quando os primeiros quarks se juntaram formando os primeiros átomos, foi o hidrogênio que foi formado.
E a maior parte das estrelas que a gente vê aí no céu, tudo é formado por hidrogênio, né? À medida que as estrelas vão consumindo esse hidrogênio, vai formando hélio. Mas a maior parte mesmo é hidrogênio e cerca de um quarto é hélio. Qual a importância da química na formação e evolução das estrelas? Então, a química, né, a formação de uma estrela, ela acontece quando tem muita poeira cósmica, né, nas nebulosas, que é chamado. E essas nebulosas vão começando a aquecer e se concentrar por causa da gravidade. Uma coisa que é interessante sobre a gravidade é que qualquer partícula em qualquer ponto do universo está tendo força da gravidade, aqui uma atração com a gente, aqui na Terra, porque a distância, né, o raio de atuação da força da gravidade é infinito, praticamente. E óbvio que a gente não vai sentir, né, sei lá, uma estrela lá em Ursa Maior, a gente está sentindo a gravidade dela, mas é tão pequena por causa da distância que a gente não acaba tendendo a zero, mas ela existe. E quando a gente tem essas partículas nas nebulosas, que são poeira, né, pedaços de elementos químicos muito leves que vão se aglomerando, e isso vai formando, através da ação da gravidade, corpos cada vez maiores, e devido à interação entre isso vai aquecendo e vai formando estrelas. Depois de um certo tempo, essas estrelas elas acabam consumindo o hidrogênio que forma elas. Porque o que acontece dentro de uma estrela, né? O que faz ela brilhar? É a fusão nuclear de elementos leves em elementos mais pesados. Então o hidrogênio, que é o elemento que tem um próton, se junta com outro hidrogênio, devido ao calor e à pressão, a gravidade ali dentro do núcleo, isso se transforma num átomo de hélio. E daí que é um elemento que vai ter dois prótons, e assim por diante, né? Isso é uma nucleossíntese que acontece dentro das estrelas. Só que vai chegar uma hora que a estrela não vai ter hidrogênio suficiente para continuar esse processo. Daí ela começa a colapsar, né? Ela começa um processo de expansão, porque ela vai ter muito mais hélio do que hidrogênio, e essa expansão, dependendo da massa da estrela, do tamanho dela, acaba fazendo com que ela vire uma supernova ou se esfrie numa anã, né? Então isso depende do tipo da estrela. E a química, né, só respondendo a pergunta depois dessa falação, se eu estiver falando muito, vocês cortam. Pode continuar. A química, por exemplo, para a gente ver o que tem dentro do Sol, ninguém vai lá no Sol pegar uma amostra, né? Tá meio difícil. Então a gente pega os espectrofotômetros, a gente acopla ele nos telescópios e a gente começa a detectar a luz que o Sol emite em uma coisa que a gente chama de espectro de absorção. É como se fosse um arco-írisinho, né? O espectro da luz colorido, só que cada elemento químico ele tem uma digital nesse espectro. Ele vai absorver um determinado comprimento de onda e aí a gente consegue ver qual que é o elemento químico que está presente ali dentro. Então, por essa análise da luz emitida pelas estrelas, a gente consegue descobrir a quantidade e o tipo de elemento químico que tem nela. Continuando para a próxima pergunta. Como a química dos elementos presentes no universo influi na formação de planetas? Então, ao contrário de estrelas, né, planetas, a gente vai ter dois tipos de planetas, basicamente. Aqueles que são sólidos, né, feitos de rochas, e os gasosos. Aqui no nosso sistema a gente tem 4 planetas sólidos, né, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E o Plutão, tadinho, que ele é sólido, né, feito de gelo, mas ele não é mais considerado um planeta. A gente tem outros planetas também nesse nosso sistema, que são planetas anões, mas ninguém lembra deles, tadinho. Quando a gente tem a formação de uma estrela, né, por exemplo, o nosso Sol é uma estrela pequena, assim, para os padrões das maiores que a gente tem aí na nossa vizinhança. E na formação de uma estrela, ela pega essa matéria, o que for mais leve, ele vai se concentrando, né? Ele vai fazendo meio que discos de matéria. O grosso, né, a quantidade maior ali de gás quente, ele vai se formando na estrela mãe,
E a parte de rocha, de silício, de outros elementos químicos que não vão participar do núcleo da estrela, eles acabam se aglomerando próximo à estrela, né, formando os planetas. E os outros gases mais leves que não foram atraídos para dentro da estrela para a formação dela, acabam formando outros planetas, né, que são os gigantes gasosos. Qual a composição química das nuvens interestelares? Basicamente é hidrogênio e hélio. E algumas vezes tem partículas de poeiras atômicas, né? Só que entre as galáxias, entre algumas estrelas, existe o que a gente chama, quer dizer, a gente não, porque eu não estudo isso, mas existe a matéria escura. E a matéria escura, ela meio que provoca a expansão do universo, é como se fosse uma antigravidade. Ao mesmo tempo que a gente tem a gravidade fazendo aproximação entre corpos massivos, a matéria escura ela vai afastando ele. E é por isso que a gente tem, por exemplo, a expansão do universo. O universo está cada vez crescendo mais. Só que ele cada vez está crescendo numa velocidade menor. Ele está desacelerando esse crescimento, né? Mas ele vai expandindo para todos os lados, né? E, na verdade, essa matéria escura, pelo fato de ela não interagir com a luz, né? Ela não interage nem com a luz, nem com raio-x, nem com nenhum tipo de radiação eletromagnética. Então a gente não conhece muito bem isso, a gente não sabe do que ela é feita, como é que ela se comporta, porque como a gente depende dos nossos instrumentos que detectam radiação eletromagnética, fica difícil estudar esse tipo de coisa. Então, matéria escura e energia escura, apesar de ser a maioria de matéria e energia do universo, a gente sabe quase nada disso. Quais são as moléculas orgânicas detectadas em outros planetas? Essa pergunta é bem interessante. Aqui no nosso vizinho Vênus foi detectado fosfina, que é uma molécula que tem a ver com, se eu não me engano, decomposição de alguns tipos de micro-organismo. Não sei exatamente o que é, mas a presença de fosfina meio que indica que poderia ter algum tipo de vida de micro-organismo. E recentemente, eu não vou lembrar qual que é o código da estrela, que eles acharam uma molécula chamada dimetilsulfeto, se eu não me engano, DMS. Essa molécula é uma molécula orgânica e ela só foi encontrada também associada com organismos vivos. Só que, tipo, eles estão querendo estudar para ver se é isso mesmo, fazendo análise, né? Porque sempre que ocorre uma observação dessa, o grupo de estudo publica um estudo preliminar e esse estudo ele tem que ser meio que repetido pelo resto da comunidade, né? Para ver se isso não é algum erro, alguma falha, algum tipo de coisa assim que pode acontecer. E aí a gente está esperando esses resultados, né, para ver se essas moléculas orgânicas presentes em outros planetas, né? Aqui no nosso sistema solar a gente tem metano também, que é o CH4. Ele está presente, se eu não me engano, numa das luas de Saturno ou de Júpiter, alguma coisa assim. A gente tem moléculas orgânicas presentes no nosso universo, não é uma coisa muito rara. O que é estranho é quando essa molécula está associada a algum tipo de processo biológico que a gente conhece. Isso que é interessante também, porque sempre quando fala de vida alienígena, na extraterrestre, a gente pensa que eles vão ter escolas e vão pensar, vão fazer carro, mas às vezes pode ser só uma bactériazinha, um vírus, qualquer coisa do tipo, e a gente fica aí esperando que eles tenham um espaçonave para vir atacar a gente, e isso nunca acontece. Inclusive aquele caso do ET que apareceu aquele cadáver de ET que estava no México lá, né? Bom, gente, olha, quando a gente não estuda, quando a gente não fala sobre ciência, a gente abre espaço para teoria de conspiração, né? Terraplanismo, esse tipo de ufologia aí que diz que a gente tem a área 51 recheada de artefatos. Isso aí é gente que é desocupado com a criatividade muito alta. Isso aí não é de verdade. Continuar com a próxima pergunta. Aberta. Como a química estuda a formação de compostos em outros planetas? Bom,
Uma das coisas que acontece, né, é mandar aqueles carrinhos, aqueles mass rovers lá da vida, que eles vão fazendo análise, eles já são equipados com detectores, né, para fazer análise do material colhido. Então tem um desse na Lua, inclusive aquela equipe da Índia pousou lá num lado bem difícil de fazer a aterrissagem na Lua, já está fazendo coleta disso para saber se tem, por exemplo, uma das coisas que eles querem é água, né? Porque não adianta a gente ter uma intenção de ir para algum outro lugar se a gente não ter o básico para a gente, que seria água. Em Marte também é a mesma coisa. Eles deixam um carrinho lá fazendo análise do solo, do subsolo, e isso vai gerando dados e mandando para a gente. Daí tem um corpo enorme de cientistas que trabalham fazendo análise desses dados, né? A gente pensa em análise, eu não sei como vocês pensam, né? Mas é um monte de linha e gráfico que mostra lá o tipo de massa molar, com refratômetro e não sei o que, temperatura de fusão, ebulição, para a gente poder identificar o tipo de material que tem lá. E quando a gente tem uma coisa muito distante, né? Quando a gente não pode chegar lá ou mandar alguma coisa, ou é enviado sondas, né? Tipo, a gente tem sondas que foram enviadas aí há 20, 30 anos e elas estão indo. Enquanto ela consegue mandar informações para a gente, enquanto ela funciona, ela vai indo, né? Tem até sondas que saíram do nosso sistema solar. Tem também o telescópio James Webb, né, que é um telescópio que fica em órbita ali, ele é bem potente, está fazendo vários descobertas. Ele está fazendo análise assim, de locais onde acontece criação de estrelas mesmo. Até recentemente eu li alguma coisa sobre isso, que eles estavam tendo imagens a primeira vez do nascimento de uma estrela. E, pô, isso aí é um prato cheio, né, para a gente saber como que funciona tudo isso. A criação e tudo mais, porque cientista é curioso, né? Ele quer saber como funciona, para poder fazer processos e descobrir novas formas de energia e esse tipo de coisa. E como eu tinha falado antes, o outro processo seria análise do espectro luminoso, né? Do espectro da radiação eletromagnética, que daí a gente consegue ter uma ideia de formação do que compõe, qual que é o tipo de gás que tem nessa estrela, ou às vezes também numa lua, na atmosfera de um planeta, que se tiver, né? Porque os corpos que interagem com a luz, eles refletem ela. Então, se eu tenho uma análise desse Sol, eu sei qual que é o tipo de luz que ele tem, e tem um planeta ali, eu consigo ver o brilho que reflete o planeta para poder ter uma ideia ali da coisa, né? do tipo de órbita que ele faz, do tipo de atmosfera, se tem ou não tem. Tanto que eles falam que a gente tem luas aí que chove diamante, né? Chovem partículas de carbono, que seria diamante. Isso tudo é devido a esse tipo de análise, porque ninguém foi lá pegar uma amostra ainda. Quais processos químicos ocorrem nas supernovas? Na supernova, a maioria dos processos são reações nucleares, né? Quando a gente tem aí o final da vida de uma estrela, se ela é grande o suficiente, se ela tem uma energia grande o suficiente, ela acaba formando uma supernova. O nosso Sol, por exemplo, ele não tem esse tamanho necessário. Quando o nosso Sol acabar o combustível dele, quando ele queimar todo o hidrogênio transformando em hélio, ele vai expandir e depois ele vai colapsar e ficar frio, né? Nessa expansão ele vai engolir vários planetas, inclusive a Terra. Então a gente já está com a nossa vida contada aí por causa do Sol, quando acabar já era. As estrelas supermassivas, elas vão queimando bastante material, bastante. E daí, quando ela vai fazendo essa nucleossíntese, ela tem mais força para fazer elementos mais pesados, né? Não para, por exemplo, no hélio, no lítio, nos elementos mais leves. Ela vai fazendo até elementos mais pesados. Tanto que, se a gente tem, por exemplo, urânio na Terra, e o urânio é um elemento natural, o urânio foi feito em alguma estrela, né?
em uma estrela que deve ter sido bilhões de vezes maior do que o Sol. A estrela que explodiu e gerou o nosso sistema solar devia ser uma estrela muito grande, porque o nosso Sol, se eu não estou enganado, ele tem energia suficiente para fazer no máximo até o ferro, que é o elemento 26, 23, 26. E para fazer até o urânio, que é o 92, precisaria de muito mais força, né? Muito mais gravidade, temperatura e esse tipo de coisa. Então, às vezes a gente vê na internet imagens de estrelas em comparação. Pega a Terra, compara com o nosso Sol, daí a Terra quase nem aparece. Daí diminui ali, o Sol vira um pontinho e a gente vê uma outra estrela. Daí depois essa estrela diminui, vira um pontinho e a gente vê uma outra estrela. Então são estrelas assim muito grandes que a gente não consegue nem imaginar como seria estar numa vizinhança disso, né? Você pode explicar como é que ocorre a criação de um buraco negro? A criação do buraco negro, ela ocorre às vezes no final de uma supernova, de uma estrela dessa supermassiva. A gente está orbitando a maioria das galáxias, ou todas, eu não sei com certeza, mas elas têm um buraco negro no meio dela, onde todas as outras estrelas orbitam. Porque a gente sempre pensa, né, o Sol está aqui paradinho e os planetas ao redor. Mas o nosso Sol também faz um movimento ao redor da galáxia, né? A galáxia tem uma espiral. Então o nosso Sol está num bracinho ali dessa galáxia fazendo um giro, e esse giro é ao redor de um buraco negro, que não é um buraco, tá? O buraco negro não tem a ver com um buraco. É como se fosse um corpo que ele tem uma relação ali de massa e tamanho que tende a uma densidade infinita. Tipo, ele tem tanta massa reunida num ponto tão pequeno que a gravidade que ele faz distorcer de um modo a aparecer um buraco. Não sei se vocês já viram, a teoria da relatividade fala que quando a gente tem um corpo, ele provoca uma distorção no espaço-tempo, né? Um buraco negro seria um corpo tão pesado que ele praticamente fura, faz o negócio ir lá para baixo mesmo. E daí nada escapa disso, nem a luz. E a luz não tem massa, né? Não deveria ser atraída por algo de gravidade. Mas é isso. E a gente não tem muita noção do que acontece no buraco negro ou algo do tipo. Só o que acontece na vizinhança, né? No horizonte de eventos ali. Porque a luz a gente consegue ver só até onde ela passa perto. Porque a luz que, por exemplo, passa desse horizonte de eventos, ela é atraída por buraco negro e a gente não tem como analisar, não tem nada. Né? Então, quando a gente vai bater uma foto, uma vez eu vi uma palestra de uma química, uma física, sei lá, uma cientista que ela fez a análise do buraco negro que tem no centro da nossa galáxia. E, tipo, é tudo por aproximação, né? Porque não tem como tu mirar no buraco negro, daí tu tem que ver as distorções que ocorrem nas estrelas próximas e tudo mais. É um processo bastante interessante. O senhor acha do buraco negro criado no Interestelar, que foi mostrado no filme? O filme, ele é bem bom, assim, ele tem um prêmio Nobel lá que fez uma consultoria com o filme. E, tipo, ele é perfeito em várias coisas. Começa a ficar um pouco estranho quando o cara entra, né, spoiler aí, o cara entra no buraco negro e tudo mais. Só que não tem como a gente saber, né? A teoria de espaguetização lá, que ia fazer a pessoa ficar esticando ao infinito, isso é uma coisa que pode ser provável, né? Mas não tem como saber. A gente não tem assim dados suficientes para poder dizer, não, é isso, aquilo. Mas quando eu vi o filme assim, eu imaginei, tá bom. A parte que ele entra ali, não sei o que, e sobrevive, né? Daí isso foi um pouco forçação de barra, mas fora isso, o filme é show, recomendo bastante. Vamos para a próxima pergunta. Como a química dos elementos pesados afeta a formação dos sistemas solares? Os elementos pesados, no caso,
para a astroquímica seria qualquer elemento que seja mais pesado do que o hélio, né? Não tem assim uma quantidade significativa de elementos muito pesados, assim, sei lá, urânio, ferro, chumbo, qualquer coisa do gênero. Mas quando a gente tem, por exemplo, planetas igual à Terra, que a maior parte é silício, ferro e níquel, né? De elementos pesados, o núcleo de ferro e de níquel, a crosta de silício, uma grande quantidade de água. A formação desses elementos aí, a junção, né, a aglomeração, vai formando os planetas, que a princípio são bolas super quentes e vão esfriando. À medida que vai esfriando, vai tendo possibilidade, por exemplo, de ter uma atmosfera ou de ter água. É basicamente isso, acredito. Não sei se tem mais alguma coisa sobre esses elementos pesados. Quais compostos químicos podem indicar a presença de vida em outros planetas? Presença de vida, geralmente o que eles procuram são compostos orgânicos, né? Compostos que tenham... Porque a vida que a gente conhece, ela é baseada em carbono, como a gente fala, né? A química orgânica é baseada em carbono. Então é procurado moléculas assim que podem levar ou são metabólitos, né? São coisas que um organismo vivo poderia ter soltado, excretado, sei lá qual que é o termo técnico. E uma outra coisa que é importante para a vida que a gente conhece é a água, né? Então, se o planeta tem água, se o planeta pode ter, por exemplo, água em calotas, tipo Marte, ou no subsolo, tipo a Lua, isso é o que é procurado para a evidência de vida. Mas até agora a gente não tem evidência nenhuma, né? Não existe nenhum tipo de evidência que seja científica que possa ter qualquer sinal de uma civilização ou de vida em outro planeta. Mas a gente não pode, né? Nunca se sabe. O universo é grande demais para a gente dizer que não tem. É isso, terminamos o podcast. Obrigado, Sr. Eduardo, por conceder seu precioso tempo. Opa, estamos aí para isso, cara. E por aceitar participar desse projeto que é o Podidom. Podidom. Quem estiver assistindo, se puder deixar o like, você inscrever, eu agradeço. Se inscreva, deixa o like, compartilha, bota nos comentários ali se eu falei muita merda.